Olá, desbravadores! Tudo bem com vocês? Que beleza poder aí participar desse treinamento online que vocês estão tendo aí. É uma alegria poder estar ajudando, estar colaborando e mesmo à distância, né? Não podemos estar juntos, mas a distância permite que até pessoas diferentes, tão longe de vocês, possam participar e colaborar do treinamento de vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Tiago, eu sou diretor do Clube Estrelas do Rei, aqui de São José do Rio Preto, bem no interior do estado de São Paulo. Já estamos aí a mais de 400 quilômetros da capital São Paulo e nós somos aqui do Clube Estrelas do Rei, né, na igreja do Jardim Soraya. É uma alegria estar participando com vocês deste momento, né, deste treinamento. Aliás, parabéns pela iniciativa tanto dos diretores aí da diretoria quanto de vocês, bravadores, estarem aproveitando este momento para estudarem um pouquinho mais as classes, treinarem algumas coisas, aprenderem coisas novas. Não, desbravador é assim, desbravador não tem limites, não tem obstáculos. Mesmo em pandemia, nós seguimos aprendendo, seguimos realizando, seguimos participando. Parabéns para vocês. Eu então, Tiago, juntamente com meu diretor associado Daniel, que estará editando este vídeo, organizando algumas imagens para vocês aí que estão deste lado aí participando desse treinamento. Nós temos a alegria de participar, de colaborar com vocês neste treinamento. Seja bem-vindo então ao nosso treinamento. Hoje, no dia de hoje, nós iremos falar sobre barracas, tipos de barraca, como montar a sua barraca, como escolher a sua barraca, o local da sua barraca, dentre outras coisas. Fique ligado aí que o nosso curso está começando agora. Muito bem, vamos começar então falando um pouquinho sobre como escolher uma barraca. Primeiro, querido desbravador, você sabe que a barraca ela custa dinheiro, né? Uma barraca hoje, dependendo da barraca, custa desde algumas centenas de reais até mais de 1.000, 2.000, 3.000 reais, dependendo do tamanho, das características da barraca. Então, comprar uma barraca, tanto no seu clube quanto você, desbravador, se um dia quiser comprar uma barraca para acampar, enfim, participar de eventos, não é algo simples, né? Precisa ser algo muito pensado, muito bem planejado, já que você vai ter um investimento importante aí na compra da sua barraca. E eu listei aqui algumas características, alguns itens importantes na hora de escolher uma barraca. Primeiro, pense nas suas necessidades. O que você precisa para uma barraca, né? Uma das questões principais é que a barraca ela não pode ser utilizada apenas para um único evento. Onde eu vou vai fazer aí muito frio, ou vai chover, ou não vai chover, ou vai ser só um dia de sol, muito calor, e aí eu vou comprar uma barraca específica para aquele evento. Não é assim que funciona. Você tem que comprar uma barraca pensando nos vários momentos e eventos que você irá participar, já que você não irá comprar uma barraca para cada evento que você fizer, certo? Então, na hora de escolher uma barraca, é importante você pensar em todas as estações do ano. Será que essa barraca ela vai me ajudar nos momentos de chuva, nos momentos de frio, nos momentos de calor? Então, você tem que pensar globalmente nesses vários requisitos da sua barraca. Esse é o primeiro ponto importante. Sempre lembrando que, claro, dormir em barraca, se você é desbravador, eu nem precisava falar isso, mas temos muitos desbravadores Nutellas por aí, né? No nosso clube aqui nós temos algum, talvez no clube de vocês também tem alguns, né? Mas a barraca nunca será uma cama de hotel, nunca será um hotel 5 estrelas, certo? Por mais que ela ajude, ela seja às vezes confortável e seja adequada às nossas necessidades, ela nunca será um hotel aí 5 estrelas, nunca dará todo o conforto que nós temos na nossa casa. Acampar é acampar diferente, é divertido, é menos confortável, mas por isso que torna a atividade tão legal, tão importante e como nós bravadores gostamos demais de fazer isso, né? Um outro item importante em relação ao peso e o tamanho da barraca, certo? O peso é importante por quê? Porque muitas vezes você vai ter que carregar a sua barraca. Então não adianta você comprar uma super barraca pesada com suportes extremamente fortes que dão um peso muito grande e aí na hora de você de repente levar a sua barraca de um lado para o outro, num campuri, num evento, até num acampamento que você for
for participar sozinho às vezes, quando crescer, né, quando for mais jovem, mais velho, lembre-se que você terá que carregar a sua barraca. Então pense sempre no material dessa barraca para que ela não seja tão pesada. Outro ponto importante, o tamanho, né? Pense nas adequações de tamanho. Você vai acampar sozinho, geralmente um clube aí coloca alguns membros da unidade dentro de uma barraca, então escolher quantas pessoas deverão estar em cada uma das barracas ou na determinada barraca também é um fator importante na hora de escolher, certo? Então, essas são algumas questões importantes aí relacionadas à escolha das barracas. Seguindo o nosso estudo, os bravadores, eu quero falar um pouquinho de algumas características ou componentes de uma barraca, tá? Então, vou mostrar aí na tela alguns desses componentes e vocês vão verificando, vão conhecendo alguns deles, certo? Primeiro, são as estruturas que são utilizadas na estrutura, na composição da barraca, né? Por exemplo, uma delas é a fibra de vidro, que é a mais barata que a de alumínio, porém é mais pesada e é indicada então para camping convencional, onde as condições climáticas não são tão exigentes. Temos também alumínio, né? Aquela barraca que é feita com tubos de alumínio, que ela é mais leve, mais resistente, como as iglus, né? Muitas vezes. Ideal para situações de vento forte, aliás, como as iglus não, como as canadenses, né? É ideal então para a situação de vento forte, porém ela tem um peso maior, dificultando se você tiver que fazer uma caminhada, um bivac, carregar sua barraca nas costas até chegar ao local do acampamento, ou até mesmo o pessoal que faz acampamento em lugares de montanha, em lugares um pouco mais íngremes, tá? Uma outra questão importante sobre o teto, né? Nós temos barracas que tem o chamado sobreteto. O que é o sobreteto? Aquela estrutura que vai por cima da barraca para proteger contra a umidade, melhorar a proteção contra a chuva e também evitar que à noite, quando esfria, regiões mais frias, à noite quando frio, o que acontece? Nós temos o chamado orvalho ou sereno. Ele se condensa na lona da barraca, né? E isso às vezes, quando o orvalho é muito intenso em regiões mais frias, durante a madrugada, igual quando a gente olha no carro, né, que dá até pra gente desenhar no carro, o carro fica todo molhado quando acorda de manhã, ficou às vezes no sereno. Acontece isso nas nossas barracas também. Então, algumas barracas elas têm esse sobreteto. Por quê? Para que o sereno possa umedecer, né, ensopar e umedecer o sobreteto e não o tecido da barraca. Porque se a barraca não tem esse sobreteto, o que acontece? Muitas vezes o tecido ele fica encharcado, ele umedece e às vezes o sereno é tão grande que acaba pingando até dentro da barraca, ou em situações que está muito frio, a barraca fica muito gelada. Então nós temos a barraca que tem sem o sobreteto e com o sobreteto. Nós temos esses dois tipos de barraca também. Aliás, o sobreteto você pode até construir, desbravador. Mesmo que sua barraca não tenha sobreteto, você pode fazer um sobreteto de lona, caso você queira, caso seja muito frio, uma região de muito orvalho ou até mesmo de chuva constante, né? Lembrando que no calor, aí o sobreteto ele vai trazer vai tornar sua barraca um forno. Então são apenas em alguns momentos que dá pra gente, que esse sobreteto seria útil, certo? Algumas outras coisas importantes, algumas partes das barracas, os chamados tirantes ou as cordinhas, né, que são pontos de reforço laterais que servem para dar maior estabilidade à barraca nos dias de ventania ou temporais. Tem algumas barracas também que têm as chamadas tomadas de ar ou dutos de ventilação. Isso é legal porque além de ajudar na ventilação da barraca, às vezes eles quebram um pouco a resistência do ar, dando à barraca uma resistência maior contra ventanias. Uma outra característica, outro acessório que tem a barraca, eles chamam de avanço ou avancê, que trata-se de uma área útil. Tem barracas até que já vêm com isso, ou a gente pode até construir isso. É aquela área é como se fosse uma varanda, né? Você tem a área que você dorme, aí você tem a área que abre o zíper para você sair, e aí tem aquela varandinha. Tem algumas barracas que tem isso, que dá para você trocar, faz ali uma sombra, protege também contra a chuva na porta da sua barraca.
né, e eles chamam isso de avanço ou avancê. Você pode ali às vezes usar, dependendo das características desse espaço, você pode até usar para guardar a sua mochila, guardar algumas coisas, deixar ali seu sapato, sua bota, né, durante o dia, para que ele não ocupe espaço dentro da sua barraca, já que ela vai estar num lugar coberto, certo? Outras coisas importantes para se utilizar dentro de uma barraca, né? Nós temos a chamada saia, né, que é uma parte que fica para baixo da barraca, que pode ajudar a não entrar água também na barraca, certo? E alguns fabricantes colocam o sobreteto de alumínio ou aluminizado, você vai ver uma foto aí também, que para regiões de clima muito frio, né, para aguentar aí temperaturas mais baixas, a barraca não ficar tão fria assim à noite. Certo, pessoal? Então, com relação a características de barraca, é isso que eu queria colocar para vocês. Claro que tem muitas outras coisas, mas nessa aula rápida são essas coisas que eu queria colocar para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho agora de tipos de barracas, certo, desbravadores? Nós selecionamos, é claro, que o universo de barracas, quando você vai nessas lojas específicas de camping ou procura na internet, você vai ver aí uma infinidade de modelos diferentes de barraca. Mas eu quero aqui colocar algumas barracas gerais, as principais barracas que nós temos. Aliás, a cada ano que passa, novos modelos são lançados com mais aí características melhores ainda para aquela pessoa que acampa, às vezes barracas até que suportam frio extremo. Enfim, é claro que os preços delas, como nós falamos, elas acabam sendo um pouquinho mais salgadas. Mas eu vou colocar aqui algumas barracas gerais para vocês, desbravadores, conhecerem. O primeiro modelo, um dos modelos mais conhecidos e utilizados por desbravadores, é a chamada barraca canadense, certo? Que é aquela barraca em formato triangular, né? Vocês vão ver uma fotinha dela aí. É a que o nosso clube, por exemplo, tem aqui, Clube Estrelas do Rei. Nós compramos todas dessa canadense, porque apesar dela ter um espaço às vezes interno um pouquinho menor, né, comparado a outros modelos, ele é uma barraca que, por conta das suas características, né, ser triangular, ela tem uma ótima resistência contra ventos. Geralmente o material que ela é feito também tem uma ótima resistência contra chuvas. É claro que se der uma tempestade, tempestade até dentro da nossa casa muitas vezes, que é de barro, tijolo, concreto, né, de alvenaria nós falamos, até dentro da nossa casa pinga. Então uma chuva em excesso não tem jeito mesmo, pode molhar a nossa barraca. Mas geralmente a barraca canadense ela é apropriada inclusive para chuvas. Então é uma barraca um pouquinho mais pesada por conta da estrutura de aço dela, mas é uma barraca bastante utilizada por clube de desbravadores. Um segundo modelo que eu quero passar para vocês, talvez seja o mais conhecido de todos os acampantes, independente de desbravadores ou não, é o modelo Igloo, certo? Que é aquele igluzinho, né, redondinho, o mais fácil de ser montado e por isso ele é menos resistente, né, dependendo do... Hoje a gente tem igloos mais resistentes, uma fabricação de materiais melhores, portanto mais caros, né? Mas geralmente o igloo é de mais fácil montagem, porém ele é mais suscetível aí a ventanias, a chuva. Geralmente não aguenta uma chuva um pouquinho mais prolongada ou ventos muito fortes, ele acaba quebrando as varetas. É muito comum acontecer às vezes em camporis, em grandes acampamentos, quando dá aquela ventania. Eu já vi várias vezes iglus voando por aí com as varetas, né, e ele vai rolando, o vento vai levando embora, porque as varetas às vezes quebram e acabam rasgando ali o material da barraca. Mas a barraca igloo também é uma excelente barraca para acampamento, né? Reservada aí algumas condições, ela não é tão resistente quanto a canadense, mas é uma excelente barraca aí para se acampar, certo? Além do que ela não é tão pesada quanto a barraca canadense. Então talvez as principais vantagens dela é o peso baixo, facinho de carregar, né, e muito fácil também de ser montada. Uma outra barraca interessante que eu separei aqui para vocês é a barraca tubular. Ela parece um túnel, vocês vão ver um desenho dela aí, né? Tem o formato de túnel. Ela é bastante resistente ao vento. Ela é leve também, parecida com o igloo nesse ponto, né? Porque ela tem algumas estruturas
umas curvas, né, varetas curvadas que facilitam aí a sua resistência ao vento. Ela possui um bom espaço interno, diferente das iglus, né? Elas precisam ser firmemente especadas, né? Aliás, toda a barraca, isso é um fator que a gente vai falar até um pouquinho ali na frente, precisamos na hora de montar ela tomar cuidado com os specs. Qualquer barraca, independente da sua estrutura, do tipo, se ela não for especada, ela vai ter dificuldades. A canadense, que é mais pesada, mesmo às vezes sem o spec, ela consegue ficar firme, e até você consegue até dormir nela sem spec, se não tiver uma ventania um pouco maior. Mas a iglu e a tubular, sem spec, qualquer ventania, ela não para às vezes nem em pé, né? Qualquer ventania, qualquer ventinho já leva ela embora. Uma outra barraca que tem crescido muito o uso dela, ela tem se desenvolvido alguns modelos bem resistentes e interessantes, é a geodésica. Você vai ver uma fotinha dela que é parecida com a iglu, mas tem uma disposição de varetas um pouquinho diferentes, dando ela uma resistência um pouco maior do que a iglu, a ventos fortes, principalmente para aqueles que vão acampar em montanha. Você já viu aquelas fotos do pessoal acampando em montanha? Geralmente eles usam essa geodésica, tá? Que é leve também para carregar, mas é mais resistente a ventos para essas situações, certo? Então essas são as principais barracas. É claro que nós temos outros, temos os chamados abrigos improvisados, né? Não é o objetivo aqui dessa aula de vocês, mas quando nós não temos barracas, o desbravador então ele providencia um bom e seguro abrigo, né? Pega ali um pedaço de pau. Para isso tem que saber que lenha escolher, né? Tem que ter sempre levar uma lona aí, ou então se virar, dependendo da circunstância, se virar com folhas, né, de bananeira ou folhas de árvores aí mais largas, de paineiras, coqueiros às vezes, para fazer a cobertura. Dá para improvisar ali algumas estacas maiores para servir de suporte para cobertura. Tem que saber manusear nós e amarras, saber cuidar e usar de uma corda. E quem sabe isso, quem vai aprendendo isso na sua vida de desbravador, tá tranquilo quando não tem barraca, ou a barraca quebra, ou a barraca se perde, porque ele consegue improvisar um abrigo, certo? Então o desbravador nem sempre dorme em barraca. O desbravador também dorme em abrigo improvisado muitas vezes. Seguindo a nossa aula de desbravadores, vamos falar um pouquinho sobre como montar a barraca, né? Tem muito desbravador aí que dá migué na hora de montar acampamento, certo? Fica lá, finge que está passando mal, finge que está no telefone, vai lá fazer outras coisas, né? Vai para outra área aí onde estão precisando de ajuda também, e dá aquela migué na hora de montar acampamento, e aí o desbravador acaba não aprendendo a montar a sua barraca, certo? O certo, desbravadores, é cada desbravador, se dorme em 2, 3 numa barraca, estes serem responsáveis pela montagem e desmontagem da sua barraca. Aliás, antes de a gente falar sobre isso, já vou dar uma dica geral que acontece muitas vezes nos acampamentos. Quando eu monto a barraca, vou lá, monto, eu esqueço de guardar a sacola, eu esqueço de guardar o saquinho que vem os specs, a outra parte interna, né, o outro saco também vem a parte estrutural, a parte de ferro, de alumínio, enfim, de plástico, eu deixo ela jogada. Muitas vezes acontece isso nos acampamentos. E aí na hora que eu acampo lá, fico 3, 4 dias, na hora que eu vou embora, vou desmontar a barraca, onde eu vou guardar a minha barraca? Pois é, a gente se esquece, né? Tá na alegria ali, na motivação de montar a barraca, e acaba esquecendo da mochila, do lugar, de todas as partes que fazem parte de uma barraca, que são os sacos, enfim, os lugares que nós colocamos as partes da barraca dentro. Então toda vez que você for montar uma barraca, assim que você montou a principal estrutura, a estrutura interna, você já coloca lá dentro o saco plástico, a mala da barraca, né? Você vai colocar ali o que sobrou dos specs, às vezes sobra algum spec, você já coloca ali dentro também, o saquinho dos specs, enfim, para que você na hora que for desmontar não tenha surpresas, não tenha que levar a barraca aí no ombro, né? Sem a sua devida sacola, ok? Sem a sua devida estrutura para guardá-la. Então, vamos falar um pouquinho sobre montar a barraca. Claro que a gente não vai dar só alguns detalhes gerais, porque o ideal é que vocês façam essa aula na prática, vocês farão logo que as atividades presenciais voltarem,
vocês terão a oportunidade de fazer a montagem, né, prática de uma barraca. E aí sim vocês vão aprender de fato. Mas eu quero aqui deixar algumas instruções. Né? Primeiro, com relação às estacas. Uma barraca pode ser a melhor estrutura do mundo. Se você não firmar as estacas corretamente, não posicionar elas da forma correta, a sua barraca, além dela ficar torta, feia, né? Olhando o acampamento, ela é uma barraca mal montada, né? Em desnível, desajeitada. Além disso, ela estará suscetível à entrada de chuva, ventos fortes, além às vezes de ficar até mais desconfortável ali a parte interna, às vezes fica até um pouco mais apertado porque você montou a barraca errada, ela tinha uma metragem, você colocou os specs errado, ela ficou pequena ou ficou muito larga, e aí a hora que você está dormindo, você acaba empurrando ali na lateral da barraca, pode até rasgar a barraca. Então os specs precisam ser firmados de uma forma correta e bem posicionados, né? Outro ponto importante, estique as cordas. Aquelas cordinhas lá não são de enfeite, né? Elas estão ali para dar estrutura para a barraca, para facilitar ela a suportar os ventos, a chuva, manter ela esticada. Tudo isso, às vezes, a gente passa por um acampamento que montamos a barraca de qualquer jeito, um acampamento que foi só sol, só alegria, tranquilo, passa em branco. Você fala, montei de qualquer jeito e deu certo. Mas se tem uma chuva, um pouco mais de frio e vento, aí nós temos como identificar facilmente as barracas que foram mal montadas. Porque aí já é desbravador chamando à noite, aqui está chovendo, aqui está muito frio e etc. Ou seja, montar a barraca bem montada é fundamental até para sobrevivência e melhor qualidade de sono durante um acampamento, independente das condições ambientais, sob chuva ou sob sol. Outro ponto importante que você pode fazer muitas vezes, forrar a sua barraca. Por que é importante forrar a sua barraca? Para não estragar ela, não sujar fácil, se cai alguma coisa. Aliás, nós não devemos nos alimentar, comer dentro de uma barraca, certo? Mas, em alguns momentos, a gente está com algum material lá dentro, pode acontecer algum imprevisto, cair uma água, alguma coisa, ou qualquer coisa que às vezes tenha dentro da barraca, possa até, de repente, furar a barraca, é perigoso essas coisas também. Então é sempre interessante forrar a barraca. No entra e sai com o nosso pé, por mais que a gente tome cuidado, sempre suja um pouquinho a nossa barraca. Então, se a gente forra ela internamente, a gente facilita depois a limpeza e a manutenção da nossa barraca, certo? Muitos bravadores, muitas pessoas gostam de forrar a parte de fora também, né? Colocar ali uma lona na parte de fora da barraca, no chão. Tem algumas vantagens, né? Facilitar às vezes a limpeza, não suja a barraca na parte de baixo, minimiza o frio que vem do chão, quando está muito frio, minimiza o frio que vem do solo, né? Às vezes minimiza a entrada de água, né? Ou às vezes, né? E aí isso acaba aumentando a vida útil, o tempo de uso da barraca, mas a desvantagem é que às vezes, dependendo da chuva, essa sua lona que você colocou do lado de fora, ela pode até facilitar o acúmulo de água. Às vezes a chuva ia bater e descer no solo, ia drenar no solo, mas como você colocou a lona, a água ali empoça e aí facilita a entrada da água de chuva na sua barraca. Então tudo depende do local que você está acampando, do solo, né? se é da inclinação e tantos outros fatores aí importantes, certo? Seguindo aqui outras dicas, observe a vegetação. É sempre importante a gente observar isso para não montarmos as nossas barracas debaixo de árvore. Aliás, quando eu era jovem e acampava nos acampamentos da igreja, né, eu via sempre o pessoal correndo, querendo chegar cedo para colocar a sua barraca debaixo de algumas árvores, né? Eles nunca foram desbravadores. Eles não sabem que apesar da árvore dar uma sombra gostosa de dia, dá até para dar uma descansada às vezes na barraca, mas a árvore num acampamento para uma barraca significa perigo. Numa ventania, numa chuva, ela pode ser numa chuva para raio, né? Ela atrai os raios para ela, ou seja, a gente pode correr maiores riscos de morrer eletrocutado, né? De morrer com raio, e também na ventania pode cair algum galho e aí danificar a barraca ou até machucar a gente que está dentro da barraca. Então, sombra com barraca, árvore com barraca não funciona. Se o brasileiro quer Nutella demais, que a sombra fique em casa. A barraca é feita para ser montada no sol, certo? Não debaixo de árvores. Outra coisa importante, observar então o terreno,
né? Observar o terreno, se está inclinado, se não está, porque de repente você monta ali a sua barraca numa descida, no final de uma descida, ou seja, se chover, toda a água que descer naquele morro ou naquela descida vai empoçar na sua barraca. Então tomar cuidado na hora de escolher o local para colocar a sua barraca, tá? Não pode ser em vales, né, em lugares que você tem desnível de água, você coloca ela lá no meio, por quê? Porque toda a água vai correr e vai inundar na sua barraca em caso de chuva, né? Olhar também a questão da posição do vento, né, é importante também para que a sua barraca fique protegida, né? Não colocar ali a barraca próxima de penhascos, né, e nem em lugares de declive ou aclive, né, muito inclinados, porque é perigoso também uma ventania. Aliás, vai ser bastante desconfortável para você dormir. É claro que tem lugares que não tem jeito, a gente acaba tendo que colocar no lugar menos ruim, né, mas sempre observe aí na hora de escolher o terreno para montar a sua barraca. Importante, não cave valas ao redor da sua barraca, né? Às vezes você faz isso para proteger da chuva, mas isso vai acumular ainda mais água, além de estragar o local que você está acampando. E outra observação importante, observe as trilhas. Às vezes a gente está acampando em lugar difícil dos bravadores fazerem isso, né? Mas às vezes você está acampando em lugar onde passam pessoas. Então você nunca vai montar a sua barraca no meio de uma trilha, onde exatamente as pessoas passam. Por quê? Porque elas vão tropeçar na sua barraca, quebrar a cordinha, estragar ela, além de atrapalhar as pessoas que passam ali no local. Então, certo? Essas são algumas, tem muitas outras observações que eu queria trazer para vocês sobre como montar uma barraca, algumas características importantes na hora da gente escolher o local para acamparmos. Muito bem, galerinha, desbravadores. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Tem muitas outras coisas, muitos outros detalhes que a gente poderia aqui ficar falando algumas horas sobre tipos de barraca, como montar a barraca, mas creio que essas orientações são as principais, são as fundamentais para a gente, na hora da gente montar uma barraca, né? A gente pode lembrar também da posição do vento, como eu falei, de como a gente vai, onde a gente vai colocar a fogueira, se a gente vai montar as barracas próximas de uma fogueira, temos que olhar essa questão também, né, para que a fumaça, enfim, não entre dentro da nossa barraca e tantos outros detalhes a mais. Desbravador, acampar é a coisa mais deliciosa, mais gostosa que um desbravador, mais divertida que um desbravador tem para fazer. E por isso que é importante nós aprendermos a manusear nosso principal instrumento de acampamento, que é uma barraca. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, do nosso vídeo, e mais do que gostar, você possa aprender e colocar em prática, ajudando o seu clube nos dias de acampamento, e um dia, se você precisar acampar sozinho, possa dar um exemplo de um grande desbravador montando a sua barraca corretamente, em meia chuva, dificuldade, sua barraca possa ficar firme ali como um bom e grande desbravador. Grande abraço a vocês, Maranata, foi um prazer estar com vocês. Permaneça à disposição se alguém precisar tirar alguma dúvida, qualquer coisa. O nosso querido amigo aí, Hernandes, diretor do Clube Pérgamo, que nos fez esse convite. Agradeço, Hernandes, esse convite, a oportunidade de estar falando para vocês, desbravadores. Ele tem meu contato, se vocês precisarem de mais alguma coisa, a gente está aqui à disposição. Maranata, desbravadores. Grande abraço.